37. Respiração dos Cavaleiros capítulo 305, Mil Faces. 1. Autor, Tian Li. Esse capítulo veio de novelbin.com. Não se esqueça de conferir o site no mar. Uma caverna de névoa escura se abriu e cuspiu uma figura. Levi pousou no mar e usou percepção para escanear os arredores. O rei dragão baleia Leviatã, que ele havia colocado de prontidão no mar profundo, retornou rapidamente à superfície após sentir a aparição de Levi e o carregou. Levi descansou nas costas do rei dragão baleia para recuperar suas forças. Na superfície do mar, quase todos os membros sobreviventes das organizações magos haviam aparecido. Levi estimou aproximadamente que cerca de um terço das pessoas morreram. A taxa de mortalidade era muito maior do que quando exploraram o reino da Névoa Negra. A maioria dessas pessoas morreu por matar uns aos outros e por ataques de monstros. O resto eram basicamente as obras-primas de Levi e da Ilha da Canção da Baleia. Depois de consumir a poção do sangue sagrado, os ferimentos de Levi diminuíram significativamente e não atrasaram mais sua batalha. Quanto às doenças ocultas restantes, ele teve que voltar e se recuperar lentamente. Depois de descansar um pouco, Levi planejou partir no Rei Dragão Baleia Leviatã. Como Gagulei não estava lá, ele deve ter ido embora há muito tempo. O agente da lei da Torre Estelar não estava em lugar nenhum. 2 pessoas de Siging-se Abreze realmente morreram. A julgar pelas expressões dessas pessoas, elas deveriam ter ganhado bastante. Doquete olhou para Levi, que parecia são e salvo, com uma expressão ligeiramente chocada. Ele não esperava que Levi saísse sozinho. Ele imaginou que Levi provavelmente tivesse vagado pela área externa e não tivesse se aprofundado na área interna. Ele não devia ter ganhado nada. Caso contrário, seria realmente inacreditável que ele conseguisse sair da área interna sozinho. Incluindo o Punho do Império, eles tinham o poder de combate de 2 magos oficiais, mas também encontraram muitos perigos. Um deles até encontrou pessoas da Ilha da Canção da Baleia e do Navio dos Mortos-Vivos. Se não fosse pelo triunfo escondido, o Punho do Império, ele sentiu que sua equipe poderia ter sido aniquilada. A exploração do Reino das Sombras desta vez foi diferente da anterior. Uma organização de bruxos das trevas, como a Undead, havia se infiltrado ali. Doquete sentiu o cheiro de uma conspiração. Ele planejava relatar a situação ao mestre da ilha, Sage Mazon, quando retornasse. O Punho do Império olhou para Levi, que estava prestes a sair. De repente, ele o alcançou e gritou: "Senhor Levi, por favor, espere." A expressão de Levi era calma. Ele pensou que não parecia estar familiarizado com o Punho do Império. Será que ele havia descoberto que havia matado o sogro? Ele parou e perguntou: "Qual é o problema?" Levi não tinha mais medo do Punho do Império. Com sua força, pode-se dizer que ele esmagou o Punho do Império. Afinal, ele era um homem que ainda conseguia pular depois de levar 2 golpes do Cavaleiro do Pesadelo do segundo círculo. Nada. Acabei de ouvir que você também é um cavaleiro lendário. Estou ansioso para encontrar uma oportunidade de treinar com você, disse o Punho do Império. Desculpe, não estou interessado em lutar, disse Levi. O Punho do Império parecia esperar por isso. Suas emoções não oscilaram. Ele apenas disse que, se Levi estivesse interessado, ele poderia procurá-lo no Brisa do Mar Suspirante a qualquer momento. Ele esperaria por Levi lá. Além disso, ele parecia perceber que Levi era um especialista em esgrima. Ele até disse que havia herdado uma poderosa habilidade com a espada de um cavaleiro lendário. Ele sentiu que Levi ficaria muito interessado. O Punho do Império não usava espadas e não tinha nenhum talento com espadas, então essa habilidade com espadas era inútil para ele. Por isso, ele fez uma promessa a Levi. Se Levi pudesse lutar com ele no caminho da cavalaria, ele daria essa habilidade com a espada a Levi de graça como forma de amizade. Ele conhecia o lendário cavaleiro mencionado pelo Punho do Império. Havia uma grande chance de que fosse o Cavaleiro Dourado Gregor. Ele realmente havia obtido os tesouros do Cavaleiro Dourado Gregor, como diziam os rumores. A habilidade de espada da qual ele estava falando era, sem dúvida, seu golpe da Cruz Dourada. Será que o corte da Cruz Dourada que Fred obteve está incompleto? Toda vez que sinto que consigo compreender o Giro Supremo, estou sempre a um passo de distância. Levi sentiu que esse era o caso. Depois de se recuperar dos ferimentos, ele pôde lutar com o Punho do Império. De qualquer forma, independentemente de ele vencer ou perder, a outra parte lhe daria a habilidade com a espada. Mesmo que a outra parte não lhe desse, ele não perderia nada. Levi montou no Rei Dragão Baleia e correu em direção à Torre Cinzenta.
O que a Ilha da Canção da Baleia fez no Reino das Sombras fez Levi sentir que uma tempestade estava chegando. Ele precisava se tornar um mago oficial o mais rápido possível. Embora a Ilha da Canção da Baleia fosse a soberana local desta área marítima, uma mera organização de magos do Terceiro Círculo não era nada em todo o mar sem fim. Embora o Conselho dos Magos Pamplani não os responsabilizasse, suas ações certamente atrairiam a ira do público. Se a Wali Songslang ousou fazer isso, eles definitivamente tinham alguém que confiar. Além disso, Undeachip e a Wali Songslang estavam, na verdade, conspirando secretamente. Levi já tinha pensado nessa possibilidade, mas quando viu com os próprios olhos, ainda não entendeu. O Conselho de Magos Pamplanares era uma organização de supermagos que abrangia muitas facções e até planos. Foi o criador das regras e da ordem do mundo bruxo atual e contava com o apoio de magos lendários comparáveis a existências divinas. Todas as ações da Ilha da Canção da Baleia pareciam desafiar secretamente as regras do Conselho dos Magos Pamplanes. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 306 Mil Faces 2. Geralmente havia apenas duas possibilidades para tal situação. Primeiramente, pessoal corrupto surgiu no Conselho de Magos Pamplani, que abrigava muitas organizações ilegais, como a Ilha Canto da Baleia. Como resultado, muitas organizações de magos obedeciam à lei na superfície, mas praticavam atos vergonhosos em segredo. No mínimo, deve haver alguns negócios obscuros na Torre Estelar, a organização de gestão do Reino da Nuvem Azure. Talvez o agente da lei da Torre Estelar já tivesse sido subornado por alguma organização de bruxos das trevas. Caso contrário, seria muito difícil para o Fantasma Verde Carter para se infiltrar no Reino das Sombras sob a supervisão de um mago do Segundo Círculo. Em segundo lugar, havia outras superpotências não bruxas apoiando secretamente essa questão, tentando dividir o Conselho de Magos do Pamplano internamente, causando conflitos e problemas. Embora fosse relativamente seguro no reino dos incrédulos, não se podia descartar que os governantes dos outros planos multidimensionais e até mesmo os deuses estivessem secretamente se infiltrando no mundo bruxo. Em suma, essa questão definitivamente não era tão simples quanto parecia. Qualquer organização, desde que fosse formada por humanos, certamente teria a possibilidade de decair. Os magos também eram humanos e tinham 7 emoções e 6 desejos, então não era exceção. Levi acreditava que a intenção original do Conselho de Magos Pamplanares era definitivamente boa. No entanto, depois de tantos anos, quem sabia quantos parasitas existiam naquele gigante? Levi nem sabia se havia diferentes níveis entre os magos lendários. Ele não conseguia entender ou imaginar o mundo dos figurões. Aí, é muito difícil cultivar em reclusão. O cultivo dos magos era semelhante ao cultivo. Riqueza, companheirismo, leis e terras eram indispensáveis. Era muito difícil para Levi cultivar sozinho. Era irreal. Ele sempre encontraria todo tipo de perturbação. Era inevitável. Levi só podia fazer o melhor que podia para evitar alguns desastres e disputas óbvias para que pudesse ficar mais forte o mais rápido possível. No 8º dia, a intersecção entre o Reino da Névoa Negra e o Reino da Nuvem Azul havia terminado. A entrada para o Reino das Sombras desapareceu no Mar Sem Limites. A próxima intersecção poderia ocorrer 100 anos depois, ou 1000 anos depois, e ninguém saberia. Ainda havia muitos segredos na área central. Aquele murmúrio estranho, aquela misteriosa criatura do Segundo Círculo, qual era a fonte da névoa negra? Tudo isso não tinha nada a ver com Levi. Na vida da maioria dos bruxos comuns, as chances de pisar no mesmo Reino das Sombras 2 vezes eram muito pequenas. Após retornar à Torre Cinzenta, Marlene imediatamente deu boas-vindas a Levi. O momento em que Levi retornou vivo. Marlene deu um suspiro de alívio, independentemente de ter obtido o coração de pedra ou não. Pelo menos ele voltou vivo. Isso foi o suficiente. E com a compreensão de Marlene sobre Levi, já que ele havia retornado, definitivamente não voltaria de mãos vazias. Levi sorriu ao ver a senhora Marlene esperando por ele. Como você está? Você está machucada? Perguntou a senhora Marlene. Ela não tinha filhos e tratava Levi como se fosse seu próprio filho. Esse nível de preocupação tocou a parte sensível do coração de Levi, que já não era humana há muito tempo. Estou bem, professora. Ficarei bem depois de descansar um pouco. Felizmente, consegui trazer de volta o coração de pedra. Ele tirou o grande coração de pedra do anel e não conseguiu deixar de se exibir um pouco. Madame Marlene sorriu aliviada. Levi, você nunca me decepciona.
Vamos. Eu te levo até o mestre da torre, disse a senhora Marlene. Ele levou Levi para o 7º andar da Torre Branca. O mestre da torre estava fazendo uma pesquisa quando Levi voltou. Mesmo com seu estado de espírito, ele estava um pouco nervoso. Ele viu que tanto Levi quanto a senhora Marlene pareciam sérios. Ele pensou que Levi não havia obtido o coração de pedra. O coração do mestre da torre afundou e ele suspirou desamparado. Você voltou em segurança. Nada mal. Embora o coração de pedra seja difícil de lidar, ainda há uma chance no futuro. Vou reduzir pela metade os pontos que prometi a você. Ele disse. Não importa o que acontecesse, Levi poderia representar a Torre Cinzenta e ir sozinho ao Reino das Sombras para encontrar o coração de pedra, sem um mago oficial liderando a equipe. Tanta coragem e ousadia valiam os pontos. A senhora Marlene caiu na gargalhada. Eu só estava brincando com você. Entendi, ela disse. Levi também deu um sorriso sem graça. Ele não gostava de brincadeiras. Mas a senhora Marlene estava de tão bom humor que brincou com o mestre da torre. O rosto do mestre da torre se obscureceu. Marlene, por que você está ficando cada vez mais travessa à medida que cresce? Você não era assim antes. A senhora Marlene suspirou e disse, além do seu cérebro, você está prestes a se tornar um pedaço de metal. Receio que seu coração também se torne um coração de pedra de ferro. Se você brincar mais, talvez consiga manter um coração humano fresco. O mestre da torre ficou em silêncio. Um momento depois, disse com um sorriso, não se preocupe. Com este coração de pedra de alta qualidade, estou muito mais confiante em avançar para o 3º anel. Não se preocupe. É inútil se preocupar. Levi calmamente tirou o anel do espírito do vento. Senhor mestre da torre, vou devolver este anel. Afinal, ele pertence ao seu amado. Não é apropriado que eu o pegue. Além disso, voltei em segurança do Reino das Sombras. Acho que não vou mais precisar dele. Levi naturalmente queria este anel. Respiração dos Cavaleiros capítulo 307, Mil Faces. 3. Entretanto, quando ele pensou que isso pertencia à amante do mestre da torre, ele se sentiu desconfortável. O mestre da torre balançou a cabeça. Pegue. É um presente. Não precisa ser educado comigo. Levi não pôde recusar, então aceitou alegremente. O mestre da torre olhou para Levi e disse, o coração de pedra é muito valioso. Você quer alguma recompensa além dos pontos que lhe prometi? Levi pensou por um momento e disse, não. Em circunstâncias normais, os recursos trazidos pelos aprendizes de mago do Reino das Sombras devem ser entregues à torre para serem distribuídos uniformemente. No entanto, até então, nem o mestre da torre nem a senhora Marlene haviam perguntado sobre sua colheita. Isso significava que haviam cumprido a promessa. Levi desfrutaria de todos os recursos que trouxesse do Reino das Sombras. Deixando de lado outro coração de pedra de Levi, apenas os vários recursos e itens que ele obteve nos últimos 7 dias valiam milhares de pedras de éter. Levi já havia ganhado muito, então não cobiçou mais recompensas. O líder pode estar apenas pedindo educadamente. Se você realmente ousasse pedir, sua impressão sobre ele poderia ser bastante reduzida. Levi entendeu essa lógica. O mestre da torre sorriu e disse, você tem mais alguma coisa a dizer? Levi assentiu. Sim, senhor mestre da torre. Eu vi pessoas do navio dos mortos-vivos no Reino das Sombras. Não sei como elas chegaram ao Reino das Sombras. Além disso, vi as pessoas do Undeathship se misturando com as pessoas de Ilha do Canto da Baleia. O fato de a Ilha da Canção da Baleia estar misturada com membros de uma organização de bruxos das trevas me intrigou. Além disso, as pessoas na Ilha da Canção da Baleia são muito hostis comigo e tentaram me matar. Portanto, suspeito que a Ilha da Canção da Baleia esteja tramando algo e quero alertar a torre sobre isso. Levi disse. Ao ouvir isso, Marlene assentiu e disse, na verdade, também tenho minhas dúvidas sobre a Ilha do Canto da Baleia. Além de Angus e os 2 farmacêuticos oficiais, apenas 4 aprendizes de mago, incluindo você e Oliver, sabem que fui certificada como farmacêutica de 2º círculo para refinar o olhar do diabo. O navio morto-vivo apareceu no dia seguinte à conclusão do refinamento. Após alguma investigação, pude basicamente confirmar que Angus havia vazado nosso paradeiro. Ele parecia gentil, mas fazia coisas pelas minhas costas. Isso realmente me surpreendeu. Levi, depois que você se tornar farmacêutico oficial, vá para a Torre Estelar. Você não pode mais ficar na Ilha do Canto da Baleia. O mestre da torre disse calmamente,
De acordo com meu professor, Salman, após a criação do Conselho de Magos Panplanares, alguns magos poderosos, insatisfeitos com o Conselho de Magos Panplanares que governava o mundo bruxo, foram para outros planos multidimensionais e estabeleceram suas próprias forças. Essas forças têm apoiado secretamente a organização dos Magos das Trevas ou algumas pessoas ambiciosas para perturbar o governo do Conselho de Magos Panplanares. Imagino que a Ilha Canto da Baleia tenha obtido algo em que se apoiar, e é por isso que ousam fazer isso. Afinal, eles estão em conluio com a organização dos feiticeiros sombrios. Assim que esse assunto for exposto, eles serão severamente punidos pelo Tribunal dos Magos. Infelizmente, não há provas. Caso contrário, poderíamos reportar este caso à Torre Estelar e pedir que investiguem a Ilha Walisong, disse a senhora Marlene. Com as pistas que obtiveram até então, havia uma grande chance de que eles não aceitassem, mesmo que fossem dadas à Torre Estelar. Além disso, o pessoal da Torre Estelar já poderia estar do lado da Ilha do Canto da Baleia. Se ele reportasse às cegas, poderia alertar o inimigo e se machucar. Depois de alguma discussão, Levi não estava mais preocupado com esse assunto. Isso era algo que o mestre da torre deveria considerar. Se uma figura pequena como ele enfrentasse uma guerra de bruxos em larga escala, ele não conseguiria virar o jogo. Naquela época, havia uma grande chance de ele ter que fugir com o Baúde. Embora gostasse da Torre Cinza, ele não podia dizer, enquanto a torre existir, a torre morrerá. Se houver uma guerra entre magos em tão grande escala, eu poderia muito bem retornar ao mundo humano e me esconder por um tempo. Embora o mundo humano não seja adequado para cultivar o caminho dos magos, eu ainda posso cultivar o caminho dos cavaleiros. Quando a batalha e a tempestade acabarem, eu voltarei. Enquanto houver vida, haverá esperança. Levi se consolou. Claro, se fosse apenas uma batalha de pequena escala, ele ainda teria que ajudar a Torre Cinzenta a superar as dificuldades, se pudesse. Depois de matar tantas pessoas da Ilha Walisong, eu me pergunto como a Ilha Walisong vai reagir. Levi balançou a cabeça. Muitas coisas aconteceram ultimamente. Ele planejava cultivar na torre por um tempo. Ele tinha que cultivar a técnica de respiração do pássaro imortal o mais rápido possível e avançar para se tornar um mago aprendiz de alto nível o mais rápido possível. De volta ao nono andar da Torre Cinza, Levi fechou a porta. Ele deitou-se na cama e dormiu profundamente por 3 dias. No Reino das Sombras, ele explorou a alta intensidade e alta pressão por 7 dias sem descanso. Mesmo sendo um cavaleiro lendário, estava exausto física e mentalmente. 3 dias depois, Levi, que estava descansando, foi acordado por uma batida na porta. Ele abriu a porta. Era a irmã mais velha Winnie. Irmão mais novo, construí com sucesso um modelo de magia de primeiro círculo. Acho que poderei me tornar uma maga oficial em 1 ou 2 anos, depois de aprimorar minha força espiritual e meu estado, disse a irmã mais velha Winnie, feliz. Ela aprendera a arte da meditação desde criança, e era um talento de tripla afinidade. Agora, ela finalmente podia alcançar o limiar de uma maga oficial. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 308, Mil Faces. 4. Parabéns. Levi a parabenizou. Deixe-me contar sobre minha experiência, disse a irmã mais velha Winnie. Levi ficou perplexo. Ele parecia ter dito antes que, depois que a irmã sênior Winnie construísse o modelo com sucesso, ela lhe contaria sua experiência. Ele apenas disse isso casualmente. Não esperava que a irmã mais velha Winnie se lembrasse disso em seu coração. Suspiro. Essa irmã mais velha ainda era uma pessoa muito boa. Ele suspirou e esperou que ela pudesse se tornar uma maga oficial com segurança no futuro. Depois de ouvir a experiência de sua irmã mais velha, Levi a dispensou. Ele teve que admitir que as experiências que Winnie lhe ensinou ainda eram úteis. Elas foram muito úteis para Levi construir seu modelo de magia de primeiro círculo no futuro. Agora, vamos começar a contar os ganhos desta viagem ao Reino das Sombras. Levi estava animado. Primeiro, ele tirou o pássaro demoníaco da chama negra da Casa dos Insetos. O pássaro demoníaco da chama negra ainda estava caído no chão, fraco, com os olhos caídos. Levi só tinha afinidade com o dragão e não com o pássaro imortal. Ele não sabia se conseguiria usar o coração selvagem para domar o pássaro demoníaco da chama negra. Logicamente falando, o pássaro demoníaco da chama negra não era uma criatura transcendente de primeiro círculo, então deveria haver esperança. Se realmente não desse certo, Levi aprenderia um feitiço de domação de feras na escola de espiritualismo.
Valeria a pena, pois, para cultivar a técnica de respiração do pássaro imortal a longo prazo e rapidamente, era algo que valia a pena. Levi aplicou novos remédios sagrados no pássaro demoníaco da chama negra, trancou em um quarto e jogou um pouco de comida nele. Embora o pássaro demoníaco da chama negra estivesse com fome, ele ainda estava estressado. Estava cheio de medo de Levi, então ignorou a comida dele. Acho melhor você comer um pouco. Se não, se morrer de fome, vou te usar para fazer sopa, disse Levi calmamente, sem se importar se o pássaro demoníaco da chama negra conseguiria entendê-lo. Depois de deixar o pássaro demoníaco da chama negra de lado, Levi continuou a organizar seus outros ganhos. Ele colocou temporariamente de lado as bolsas de armazenamento dos dois bruxos oficiais, Grengost, Carter e Bunny, e empilhou as coisas nas bolsas de armazenamento de todos os outros bruxos aprendizes na sala de estar. Desta vez, Levi havia roubado muitas coisas. Ele havia se esforçado muito só para organizá-las. No final, o inventário foi concluído. Havia 14 varinhas mágicas, e uma delas era uma varinha mágica de alto nível intacta, chamada Varinha Azul Escuro. 2 truques de anel zero estavam solidificados nela, assim como um feitiço de primeiro anel. Os truques eram as magias comuns flecha de água e camada de ondas, enquanto a magia do primeiro anel era uma magia defensiva muito boa, escudo de água. Ela podia formar uma enorme bola de água que envolvia o conjurador. Naturalmente, Levi fixou sua varinha habitual nesta varinha azul escura. Esta varinha foi suficiente para ele usar até se tornar um bruxo oficial. As outras varinhas eram bem comuns. Levi planejava empacotá-las e deixar Manla lidar com elas no mercado de magos de Vela Negra. Ele deveria conseguir trocá-las por muitas pedras de éter. No entanto, havia cerca de 2.000 desses aprendizes de mago no total. Além disso, havia também livros e materiais de elenco da facção do Oceano nos quais Levi não estava interessado. Afinal, este era o reino de Azur e Cloud. Além de alguns hereges como um Deadship, a maioria das organizações era composta principalmente pela facção do Oceano. A colheita final eram os recursos obtidos por esses aprendizes de mago no Reino das Sombras, principalmente algumas ervas raras, minérios ou materiais de monstros, e assim por diante. Não faltavam ingredientes medicinais de primeira linha entre as ervas. Muitos deles eram difíceis de encontrar fora de casa, como a erva lâmpada de neblina, a erva lótus d'água e assim por diante. Levi não pretendia vender os recursos obtidos no Reino das Sombras. Talvez pudesse usá-los no futuro. Afinal, ele era farmacêutico e nunca teria materiais demais. Depois de limpar os materiais do aprendiz de mago, Levi esfregou as mãos e estalou a língua de cobra. Ele olhou alegremente para os itens de armazenamento do mago Bunny e do fantasma verde Carter. Ambos eram bruxos oficiais, e Levi estava ansioso pelos itens deles. O item de armazenamento do mago Bunny tinha o formato de um pequeno sachê. Não havia feitiços ou restrições, então Levi o abriu facilmente. Ele olhou e viu que o espaço lá dentro não era pequeno. Só ficava atrás do anel do espírito do vento de Levi. Ele sacudiu todas essas coisas. Uma grande pilha de pedras de éter caiu. Levi os contou. Havia um total de 3.400. Meu Deus, a riqueza de Bunny é maior do que a soma de todos os aprendizes de mago. Esta maldita ilha do Canto da Baleia é realmente rica. Isso é só o que lhe trouxe consigo. Pode haver mais escondido na casa dele. Além da pedra éter, havia também alguns livros de feitiços. Ele olhou e viu que eram todos feitiços do primeiro anel da escola de pensamento oceânica. Eram Canto da Baleia, Escudo de Água, Prisão de Água e Flecha do Peixe Veleiro. O feitiço Canto da Baleia era um feitiço de detecção. O princípio era semelhante ao do radar de golfinhos e outras criaturas. Podia emitir uma espécie de canto da baleia para detectar os arredores. Quando cultivado ao nível mais alto, podia detectar um raio de 5 quilômetros. Levi balançou a cabeça. Não é nem tão bom quanto a minha mensagem da cobra negra. Não há necessidade de cultivar isso. Sua mensagem da cobra negra podia cobrir um raio de 32 quilômetros. Além disso, com o avanço da técnica de respiração da cobra negra, seus órgãos sobrenaturais podiam evoluir continuamente. Levi olhou para os 3 livros de magia restantes e estava mais interessado na magia da prisão aquática. Esta era a magia avançada de agarramento das marés que ele havia aprendido. Ela podia formar uma prisão aquática para controlar o inimigo por um momento. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 309 Mil Faces.
5. A duração do controle estava relacionada à maestria do conjurador e à força do inimigo acusado. Esses livros de feitiços me economizaram muitos pontos. Não preciso mais comprá-los na torre. Levi guardou os livros de feitiços. Em seguida, ele vasculhou sob a grande pilha de garrafas e sacos que haviam caído. Esses recipientes eram basicamente materiais experimentais de fundição. No final, Levi encontrou um tridente com um formato estranho. Levi olhou para o tridente. Tinha um design antigo e cerca de 3 metros de comprimento. Todo o seu corpo era feito de ouro luminante. Ela emitia um brilho ofuscante. Até agora, ele nunca tinha visto tanto ouro luminante. Só esse ouro luminante já valia muito dinheiro. No mundo mágico, o ouro luminante também era um material valioso para a alquimia. Até mesmo o mestre da torre só conseguia usá-la tão barato para refinar aquelas criaturas enormes. Ele só conseguia refinar seu próprio braço com um mitrio. Este tridente era todo feito de ouro puro luminante. Seu valor era óbvio. Não há nenhuma runa mágica nela. Parece uma arma comum. Não é de se admirar. Bunny não o usou. Levi pegou o tridente e o segurou na mão. O tridente pesava pelo menos 900 quilos. Nem mesmo um mago oficial seria capaz de usar um tridente tão pesado como arma sem usar feitiços. Bom material. Por coincidência, minha lamentação gélida está quebrada. Usarei este tridente como arma no futuro. De qualquer forma, não me importa se há magias de solidificação ou não. O importante é que seja firme e resistente. Se Levi tivesse esse tridente durante a batalha com o Cavaleiro do Pesadelo, ele não teria sido tão pisoteado. Levi ficou muito satisfeito com a colheita de Bunny. Foi tão bom. Como esperado de um mago oficial. Havia muitas coisas boas nesta bolsa de armazenamento. Quanto à bolsa de armazenamento do fantasma verde Carter, seu inimigo mortal, Levi a colocou no final. Ele estava muito interessado nos feitiços da Escola da Morte. Principalmente os feitiços que se transformavam em fumaça verde e fogo fantasma. Era simplesmente uma técnica para salvar vidas. O maldito fantasma verde Carter usou esses dois feitiços, o que fez Levi se esforçar muito para lidar com isso. Depois de usar proteção dourada, escudo de água e camadas de ondas para se proteger, Levi, que estava coberto por escamas negras de estado sólido, abriu cuidadosamente a bolsa de armazenamento do fantasma verde Carter. De repente, uma enorme bola de fogo verde envolveu Levi. Um momento depois, as chamas desapareceram e Levi apareceu ileso, com uma expressão calma. Felizmente, sei que esse velho fantasma é muito sinistro. Caso contrário, eu definitivamente teria sido ferido por aquela chama da alma. Levi despejou o conteúdo de sua bolsa de armazenamento. Havia apenas 1000 pedras de éter. Era completamente digno de seu status como mago sênior do primeiro círculo. Além disso, havia também alguns livros de feitiços e materiais de conjuração. Havia também o enorme cajado que o fantasma verde Carter costumava usar. Embora seu formato fosse exagerado, era apenas uma varinha de primeira qualidade. Havia um feitiço de primeiro anel e alguns truques se solidificavam nele. No entanto, esse cajado era feito de um material muito resistente. Poderia ser usado para balançar pessoas no futuro. Havia vários livros de feitiços com os quais Levi mais se preocupava. Entre eles, os 3 livros que lhe interessavam eram Fuga da Fumaça Verde, Corpo de Fogo Fantasma e Invocação de Pesadelos. A Fuga da Fumaça Verde era uma magia de voo de primeiro círculo. Podia se transformar em uma nuvem de fumaça verde e voar. Levi achava que essa magia de voo era mais útil do que a asa da Senhora Marlene, pois era imune a uma parte do dano físico no estado de fumaça verde. A desvantagem era que só podia ser lançado uma vez por dia. O corpo do fogo fantasma, por outro lado, podia elementalizar o corpo e transformá-lo em uma bola de fogo fantasma errática. Basicamente, era completamente imune a ataques físicos e também podia reduzir os ataques de muitas magias. Esta foi a combinação de feitiços mais forte para salvar vidas do fantasma verde Carter. Se não fosse pelo fato de que ele só podia lançar um feitiço por dia, com esses 2 feitiços, Gringotts Carter poderia fazer o que quisesse sob o segundo círculo. Esses 2 feitiços também eram feitiços que Levi teria que aprender no futuro. Depois de contar os despojos de guerra, Levi arrumou os despojos de guerra que pretendia deixar para Manla. Ele foi até o beco da vela branca e os entregou a Manla. Manla abriu a bolsa de armazenamento e olhou para ela com uma expressão chocada. Você conseguiu tudo isso no Reino das Sombras? Levi assentiu. Por favor, mantenha este assunto em segredo.
Não quero que muitas pessoas saibam. Quando lidar com isso, trate-os separadamente para evitar ser alvo. Se houver algum problema, entre em contato comigo a qualquer momento. Depois de lidar com isso, 1/10 das pedras de éter serão suas. Quando Manla ouviu isso, sua respiração acelerou. 1/10. É demais. Examinei-o grosseiramente e estimei que o que havia ali dentro eram pelo menos 1000 pedras de éter. Levi disse, só 1/10. Manla, você é alguém em quem confio. Para nossa cooperação de longo prazo no futuro, esse dinheiro vale a pena. Manla ficou tão emocionado que quase chorou. Ele precisava urgentemente de dinheiro. A atitude de Levi foi, sem dúvida, uma ajuda oportuna. Não se preocupe, eu cuido disso, prometeu Manla. Levi assentiu, deu um tapinha no ombro de Manla e se virou para sair, deixando Manla sozinha, atordoada. Céus, quantas pessoas ele roubou! A força do irmão Júnior é insondável. Ilha do Canto da Baleia. Jagri já havia retornado sozinho para a ilha há muito tempo. Agora, ele estava sendo instruído por Morfeu, que tinha acabado de sair do isolamento. O rosto de Morfeu ficou sombrio quando ele perguntou, os outros estão todos mortos? Respiração dos Cavaleiros capítulo 310, 1000 faces. 6. Sim, mestre. Ele foi morto por um espírito maligno com 3 cabeças e 6 braços, disse Jagri com sinceridade. Que espírito maligno com 3 cabeças e 6 braços? Nunca ouvi falar disso, disse Angus. Eu também não tenho certeza. Aquele espírito maligno matou 3 irmãos mais velhos num piscar de olhos. O professor Bunny foi atrás do espírito maligno e nunca mais voltou. Aproveitei a oportunidade para usar a ferramenta mágica que você me deu para escapar do campo de batalha, disse Jagri com medo persistente. Ele sabia que o espírito maligno provavelmente era Levi. Levi deve ter matado o irmão sênior dele e descoberto o plano deles. Então, ele usou o pergaminho de mudança para matar Bunny e 3 irmãos sêniores. Se não fosse pelo súbito aparecimento do mago de túnica verde, ele também poderia ter sido morto. Depois de pensar um pouco, Jagri disse, aquele espírito maligno pode ser Levi da Torre Cinzenta. Ele sabia que Levi queria matá-lo. Afinal, seus companheiros discípulos queriam matá-lo. Embora não quisesse matá-lo, ainda o mataria se tivesse a chance. Não havia o que fazer. Era a ordem do mestre da ilha. Morpheus foi seu professor. A razão pela qual ele pôde estar onde está hoje foi graças ao apoio de Morpheus. Antes de entrar no reino das sombras para explorar, Morfeu até lhe deu uma verdadeira ferramenta mágica para salvar sua vida. Não importa o que acontecesse, ele não poderia trair a Ilha da Canção da Baleia. Eu não esperava que um mero cavaleiro lendário matasse Bunny e 4 aprendizes de mago de alto nível. Angus, você não acha isso ridículo? Morfeu ficou tão furioso que riu. O coração de Angus tremeu quando ele repetiu apressadamente, talvez aquele velho irmão lhe deu um triunfo. Caso contrário, seria realmente inacreditável. No entanto, aquele fantasma verde carteira é realmente inútil. Acabei de receber notícias do demônio Aland de que foi confirmado que o fantasma verde carteira morreu no Reino das Sombras. Há uma grande chance de que tenha sido Levi quem fez isso. Agora, o demônio Aland ainda está nos pedindo uma explicação. Não importa o que aconteça, nós o subestimamos. No futuro, vocês terão que ter cuidado ao encarar essa pessoa, disse Morfeu friamente. A Ilha Canto da Baleia sofreu pesadas perdas desta vez. Um mago veterano do primeiro círculo já era sua espinha dorsal. Embora houvesse mais de 10 magos na Ilha Canto da Baleia, eles não conseguiram suportar tamanha perda. Além disso, 4 aprendizes de magos de elite de alto nível também morreram lá dentro. Isso era só mais um insulto à injúria. A única coisa que deixou Morpheus um pouco feliz foi que seu aprendiz, em quem ele tinha grandes esperanças, Jagri, havia retornado vivo e trazido muitos recursos. Enquanto a ilha Alisong elaborava um novo esquema, Levi havia retornado à sua vida normal de cultivo. Meio mês depois, os ferimentos internos de Levi estavam quase curados. Sua força havia retornado ao auge. Ele concordou em lutar com o punho do Império um ano depois. Ele planejou se concentrar em cultivar a técnica de respiração que ainda não havia atingido o máximo durante esse período. 3 meses depois, a técnica de respiração da besta sangrenta de Levi foi cultivada com sucesso até o nível máximo 10. Levi, técnica de respiração da besta sangrenta, nível 10, máximo, efeito especial, asas sangrentas, líquidas, contrato de sangue.
Levi ficou em frente ao espelho e olhou para as asas de sangue de 2 metros de comprimento em suas costas com uma expressão calma. A energia sanguínea se acumulou atrás das costas de Levi como uma poça de sangue, formando um par de asas de morcego líquidas. Levi tentou. Agora que suas asas de sangue haviam acelerado, sua velocidade havia aumentado pela metade em comparação a antes. Sua velocidade atual era quase tão rápida quanto o feitiço de voo da Sra. Marlene. Entretanto, as asas de sangue líquido ainda não eram suficientes para voar. Ele estimou que só conseguiria dominar a habilidade de voar curtas distâncias após atingir o estado sólido. Levi organizou o painel de proficiência. Ele estava determinado a integrar a técnica de respiração da sereia e algumas técnicas de respiração de velocidade superficial que ele havia aprendido anteriormente na técnica de respiração da besta sangrenta para que ela pudesse ultrapassar o limite. Após a descoberta, a técnica de respiração da besta sangrenta de Levi passou por uma mudança inesperada. Levi, técnica de respiração da besta sangrenta, nível 10, 200.000. Efeitos especiais, asas sangrentas, líquidas, contrato de sangue, 1000 faces. Após fundir a técnica de respiração de sereia máxima de nível 8 com o sangue técnica de respiração da besta, a velocidade transcendente original desapareceu. Assim como a defesa transcendente, a velocidade transcendente se sobrepôs às asas de sangue e foi absorvida. Quanto ao segundo efeito especial da técnica de respiração da sereia, transformação de encolhimento de ossos, após a fusão com a técnica de respiração da besta de sangue, surpreendentemente se tornou um novo efeito especial, 1000 faces, evoluiu da transformação de encolhimento de ossos e das características da besta de sangue. Você tem a habilidade de mudar a aparência da besta de sangue à vontade. Aos olhos de 1000 pessoas, existem 1000 versões diferentes de você. Este efeito especial não pode ser aprimorado. Não é essa a habilidade do clã do sangue de mudar de aparência. Levi sabia que o clã do sangue podia mudar de aparência à vontade. Qualquer pessoa que visse podia mudar de aparência e formato corporal. Foi também por isso que o clã de sangue conseguiu se esconder tão profundamente no mundo humano. Ele nunca imaginou que, após incorporar o segundo efeito especial da técnica de respiração da sereia, ele realmente ativaria o terceiro efeito especial da técnica de respiração da besta de sangue. Essa habilidade era muito mais forte que a transformação de encolhimento ósseo. A transformação por encolhimento ósseo era apenas uma simples mudança no formato do corpo. Ao mudar o formato do corpo e a maquiagem, ele conseguia mudar um pouco sua aparência. Se olhasse com atenção, ainda era possível ver a aparência de Levi. No entanto, esse era um superpoder completo do clã de sangue. Esta técnica de respiração da besta sangrenta está em constante evolução em direção ao clã sangrento. Embora eu não seja membro do clã sangrento, agora tenho asas de morcego, um contrato sangrento e a capacidade de mudar minha aparência. Além disso, embora Levi tivesse essas habilidades, ele não tinha as fraquezas do clã do sangue. Ele era sanguinário e não gostava da luz do sol. Após ultrapassar o limite, a técnica de respiração da besta sangrenta permitiu que a força de Levi avançasse ainda mais. O próximo passo foi cultivar lentamente até o nível 11. Nessa altura, ele seria um cavaleiro lendário tanto em defesa quanto em velocidade. Sua força geral não seria tão simples quanto a de 2 cavaleiros lendários combinados. Depois que as feras de sangue avançaram, o foco de Levi estava na técnica de respiração do lótus vermelho e na técnica de respiração do pássaro imortal. Embora a técnica de respiração do lótus vermelho fosse a mais difícil, com um remédio secreto de alta qualidade, não demorou a ser desenvolvida. Ele conseguiu cultivar até o nível 10 este ano. A técnica de respiração do pássaro imortal só melhorou gradualmente depois que Levi domou completamente o pássaro demoníaco da chama negra há um mês. O pássaro demoníaco da chama negra não era grande, então Levi não ousou tomar seu sangue descontroladamente. A produção do remédio secreto do pássaro imortal era relativamente limitada. Entretanto, comparado a antes, a velocidade de sua experiência de cultivo ainda era muito maior. Calendário do Santo Brilho ano 1020, mês do vento norte. A técnica de respiração do pássaro imortal atingiu com sucesso o nível 8, dando origem ao efeito especial que Levi esperava há muito tempo. Levi, técnica de respiração do pássaro imortal, nível 8, 100.000. Efeito especial, físico transcendente. Após dar à luz o físico transcendente, Levi finalmente adquiriu um físico extraordinário e poderoso. A maioria dos venenos do mundo mortal era ineficaz contra ele,
E pragas e vírus não tinham efeito algum contra ele. Além disso, seu corpo possuía habilidades de autocura super fortes. O mais exagerado era que, teoricamente, mesmo que o dedo de Levi fosse cortado, ele poderia crescer novamente em um mês. Embora tal físico transcendente fosse muito inferior ao corpo imortal do clã de sangue, que dependia do rio de sangue. No entanto, essa capacidade de regenerar membros quebrados já era um salto qualitativo. Até onde Levi sabia, apenas magias de baixo nível da escola do pensamento da vida ou da escola da morte possuíam tais habilidades. Afinal, eles estudavam essas áreas o dia todo, então eram muito bons nisso. Além das duas escolas mencionadas acima, Levi nunca tinha ouvido falar de nenhuma magia de baixo nível das outras escolas. Por exemplo, a magia regeneração de membros quebrados da escola de pensamento do oceano estava acima da magia do terceiro círculo. Levi acreditava que, enquanto seu físico transcendente continuasse a evoluir, no futuro, mesmo que perdesse um braço ou uma perna, ele voltaria a crescer. Enquanto Levi cultivava, Manla também passou mais de meio ano se livrando lentamente dos despojos de guerra. No final, após deduzir a parte de Manla, Levi ganhou 2.000 pedras de éter, além de seu acúmulo anterior. Levi tinha mais de 8.000 pedras de éter. Agora que tinha dinheiro, Levi podia respirar mais livremente. Respiração dos Cavaleiros Capítulo 311, Nível 10 Lotus Vermelha, 1, Calendário do Brilho Sagrado Ano 1021, Mês do Início. O dia da sessão de treino com o Punho do Império estava cada vez mais próximo. Levi cultivava em paz na Torre Cinzenta. Após obter o coração de pedra de Levi, irmã, o mestre da torre, dedicou-se a novas pesquisas alquímicas. A dificuldade de avançar para o terceiro círculo não se comparava à de avançar do primeiro para o segundo círculo. Este era o sinal de avanço do nível baixo para o nível intermediário. Ele estimou que o mestre da torre precisaria de pelo menos 3 a 5 anos para avançar. Depois de calcular o tempo, o Sr. Marco e o Sr. T devem retornar em breve. Devido à ausência desses dois professores principais, a maioria das aulas na Torre Cinza foram interrompidas no ano passado. Felizmente, Levi não prestou muita atenção às aulas. Ele só precisava repor o conhecimento que lhe faltava. Na maioria das vezes, após completar seu cultivo diário, ele próprio estudava algum conhecimento teórico sobre magias. Embora os bruxos se preocupassem em aprender uns com os outros, habilidades de pesquisa independentes também eram necessárias. Atualmente, ele ainda era um aprendiz de mago e ainda estava na fase de construção da base. Quando se tornasse um mago oficial no futuro, teria que começar a experimentar com pesquisas de magias. A pesquisa de magias não se resumia apenas a um aprendizado de magias criadas por outros, mas também a magias criadas por eles mesmos. Enquanto Levi tivesse suas próprias magias criadas por eles mesmos, outras forças, teoricamente, teriam que pagar uma certa quantia em direitos de propriedade intelectual para usar as magias de Levi no futuro, após serem certificadas pela Suprema Corte. Conselho de Magos Pamplanares. Parte dessas taxas seria paga ao Conselho de Magos Pamplanares para proteger os direitos de propriedade intelectual, e o restante seria pago ao criador original do feitiço, Levi. Dessa forma, qualquer organização oficial de magos ou membro registrado no Conselho de Magos do Pamplano teria que comprar a autorização para usar magias do Conselho de Magos do Pamplano em nome da organização ou indivíduo ao aprender essa taxa. Assim, a organização ou indivíduo obteria o direito de usar magias. Esta era a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos magos. Além disso, havia também ferramentas de mago, matrizes, patentes para a invenção e o design de poções, e assim por diante. Tudo isso era protegido pela lei do Conselho de Magos Pamplanares. Esse tipo de proteção tinha um limite de tempo. Normalmente, após a confirmação da morte de um mago pelo Conselho de Magos Pamplano, de acordo com as disposições da Lei de Proteção aos Resultados de Pesquisas de Magos, a fim de evitar que a proteção excessiva dos direitos de propriedade intelectual se tornasse um obstáculo ao progresso do mundo bruxo, a proteção dos direitos de propriedade intelectual dos magos era limitada ao período em que estavam vivos e dentro de 100 anos após sua morte. Uma vez confirmada a morte de um mago por 100 anos, esse feitiço original se tornaria um feitiço público. Outras organizações de magos poderiam usá-lo sem pagar a taxa de autorização. Na verdade, muitos dos feitiços no mundo bruxo hoje eram feitiços públicos. Eram resultados de pesquisas e riquezas preciosas deixadas por seus predecessores. Esses feitiços foram testados por um longo período e, mesmo hoje,
Ainda abençoam os futuros magos. Muitas pequenas organizações ou magos não podiam pagar a taxa de autorização relativamente alta para as magias originais mais recentes. Portanto, algumas grandes organizações como a Torre Estelar geralmente tinham os feitiços mais avançados e de vanguarda. Algumas organizações menores, como a Torre Cinzenta, eram, em sua maioria, heranças públicas de feitiços deixadas para trás no passado. Foi também por isso que o primeiro mestre da Torre, Salman, quis deixar a Torre Cinzenta e se juntar à Torre Estelar. Em pequenas organizações, embora pudessem aprender os feitiços públicos clássicos deixados para trás em tempos antigos, os magos estavam constantemente buscando a verdade e inovando. Em suma, era a tendência de superar os tempos antigos. Se ele quisesse melhorar, não poderia simplesmente guardar os feitiços deixados pelos antigos. Portanto, em organizações pequenas, era muito difícil para os magos intermediários obterem novos avanços ou crescimento. Eles tiveram que se juntar a uma organização maior para ter uma chance de sucesso. É claro que definitivamente havia algumas brechas na proteção da propriedade intelectual do Pamplano Wizard e Council. No entanto, de um modo geral, um mago que tivesse suas próprias magias originais que foram compradas por muitas organizações de magos não teria muita falta de dinheiro, assim como um farmacêutico oficial. A pesquisa de magias originais era muito difícil. Em teoria, os magos do primeiro círculo podiam começar a pesquisar magias originais, mas havia pouquíssimas pessoas capazes de realmente criar magias de primeiro anel. Os princípios das poções originais, das ferramentas dos magos e das matrizes eram semelhantes. E os magos que conseguiam ter seus próprios feitiços originais eram todos dignos do respeito de outros magos. Esses magos não só podiam obter uma parte dos lucros de suas magias originais, mas, se o nível de suas magias originais fosse alto o suficiente e as vendas fossem boas o suficiente, eles também poderiam obter a cadeira de estudioso do Conselho de Magos Pamplanares e se tornar um estudioso do Conselho de Magos Pamplanares. Esse era o sonho de inúmeros magos. Pelo que Levi sabia, a próxima pesquisa do mestre da torre era um feitiço original. Para ser mais preciso, era um estilo de alquimia original. Quando esse método de alquimia for bem sucedido, o mestre da torre poderá se tornar o primeiro mago a desenvolver próteses cardíacas alquímicas. Só um louco como o mestre da torre poderia fazer uma coisa tão louca. Mesmo que os bruxos fossem muito abertos e tolerantes, ainda era inimaginável que eles transformassem seus corações em próteses alquímicas. Afinal, a escola de alquimia havia surgido há pouco tempo. A maioria dos magos da escola ainda estava em fase de exploração, e a mudança na mentalidade dos magos também exigia um processo. Logo chegou o mês da germinação. Respiração dos Cavaleiros capítulo 312, nível 10 Lotus Vermelha, 2. Marco e o Sr. Tim retornaram de seus estudos na Torre Estelar. Os aprendizes receberam os dois professores com entusiasmo. O Sr. Marco havia se tornado um mago sênior do primeiro círculo. Enquanto estudava, construiu com sucesso seu primeiro modelo de magia do segundo círculo. Contanto que aprimorasse continuamente sua força espiritual ao limite e preparasse as poções correspondentes, o Sr. Marco poderia se preparar para avançar para o segundo círculo. Com a ajuda da farmacêutica do segundo círculo, Marlene, as perspectivas futuras da Greytower seriam definitivamente boas. Contanto que a Torre Cinzenta tivesse algum tempo, ela poderia se tornar uma pequena e sofisticada organização bruxa. Ainda faltavam 2 meses para a sessão de treino entre Levi e o Punho do Império. Para garantir que nada desse errado, Levi continuou melhorando sua força. A disputa entre ele e o Punho do Império limitava-se apenas ao caminho dos cavaleiros. Nenhum dos lados podia usar o caminho dos magos. Portanto, ele estava praticando a técnica de respiração do cavaleiro. A serpente negra já havia atingido seu máximo e não conseguia ultrapassá-lo por enquanto. As únicas que ela conseguia cultivar eram a fera de sangue, o pássaro imortal e o lótus vermelho. A besta de sangue precisava de uma grande quantidade de proficiência para avançar para o nível 11. Levi estimou que se quisesse atingir o máximo, teria que esperar até o ano seguinte. Ele havia acabado de obter o pássaro imortal há pouco tempo e ainda estava avançando em direção ao nível 9 de cultivo. Levi concentrou-se na técnica de respiração do lótus vermelho. Um mês depois, o técnico de respiração lótus vermelho da Levi finalmente atingiu o nível 10. Levi, técnica de respiração do lótus vermelho, nível 10, 200.000. Refeito especial, corpo de chamas, líquido, sangue do lótus vermelho.
Finalmente, nível 10. Levi deu um suspiro de alívio. Finalmente, antes da batalha com o punho do Império, ele cultivou a técnica de respiração do Lótus Vermelho até o nível 10, que só ficava atrás do lendário. O corpo de chama líquida era ainda mais exagerado que o corpo de chama gasosa. Levi sentiu seu corpo repleto de poder explosivo, como se lava inesgotável fluísse por seu corpo. Ele pegou um pedaço de papel e o colocou sobre o peito. Um momento depois, o papel queimou e se transformou em cinzas. Os jovens são realmente temperamentais, disse Levi com um sorriso. Ele pegou casualmente seu tridente de Poseidon e o acenou em direção ao local onde praticava suas artes marciais. O tridente de Poseidon de 1000 quilos foi balançado à sua vontade. Era hermético, e o vento sibilante do tridente cortava o vazio. Um poder aterrorizante se espalhou, fazendo o pássaro demoníaco da chama negra ao lado tremer. O que esse mestre estava fazendo na porta ao lado o dia todo? A mente de Levi se movia enquanto ele brincava. A armadura de gelo surgiu em seus braços, e uma aura de gelo se espalhou. Chamas líquidas fluíam por seu braço de gelo como lava em seu corpo de chamas, formando uma estranha cena de gelo e fogo. A aura de gelo e fogo girou e emitiu fumaça branca antes de finalmente fluir para o tridente de Poseidon na mão de Levi. O tridente de Poseidon era metade gelo e metade fogo. Os dragões de gelo e fogo espiralaram em direção ao céu. Embora o tridente de Poseidon não tenha um feitiço de solidificação, posso usar efeitos especiais do Frost Charm e Flame Body para encantá-lo. Levi empurrou delicadamente seu tridente, que facilmente abriu um pequeno buraco na parede. No pequeno buraco, metade estava congelada e a outra metade ardia. Foi muito mágico. Ah, esse movimento não é nada mal. Pelo menos, parece muito legal. Vamos chamá-la de fusão de dragão duplo. Com o efeito especial de gelo do braço de gelo e o efeito especial escaldante do Lótus Vermelho, era muito difícil para eles causarem qualquer dano substancial aos magos oficiais. O efeito magnífico desse movimento era maior do que o combate real. Entretanto, como esses dois efeitos especiais continuaram a evoluir, seu poder ainda deve ser extraordinário no futuro. Afinal, os gigantes de gelo eram uma poderosa raça de gelo, enquanto a Lótus Vermelha era uma fera de fogo natural. A técnica de respiração de Levi pode ser considerada incomparável no mundo. Nos romances wuxia de sua vida passada, ele tinha que ser um imortal da Terra. Black Snake estava no nível 11. Rei Lotus e Blowbeast eram de nível 10. A montanha do gigante Davitrus era nível 9. Pássaro imortal, baleia sangrenta e rinoceronte gigante estavam no nível 8. Vortex Beast estava no nível 7. Aranha com cara de homem e coruja noturna eram de nível 6. Essas eram as principais técnicas de respiração de Levi. Além disso, havia também algumas técnicas de respiração superficial, como força e velocidade. Levi as praticava quando não tinha nada para fazer. Ele as cultivava ao máximo e as guardava para uso posterior. Para ele, técnicas de respiração superficial poderiam ser dominadas em várias técnicas de respiração máximo em um mês. Não era perda de tempo. Além do avanço na técnica de respiração, a lâmina do Diabo Negro também atingiu o nível máximo 3. Levi, lâmina do Diabo Negro, nível 3, máximo, avanço disponível. Levi não esperava que a lâmina negra do Diabo, que ele havia obtido do mundo imortal, pudesse realmente ser cultivada no futuro. No entanto, se ele quisesse atingir o nível 4, ele precisava ultrapassar o limite. De acordo com a sua experiência anterior, sua força espiritual tinha que atingir 11 pontos antes que ele pudesse ultrapassar o limite, que era a força espiritual de um mago aprendiz de alto nível. E agora, sua força mental era de apenas 9 pontos. Entretanto, conforme ele usava o efeito especial Pulso da Terra, seu progresso na arte da meditação da Terra já havia superado a arte da meditação do mar profundo que ele havia aprendido inicialmente. Portanto, ele estimou que seria capaz de ultrapassar 11 pontos de força espiritual e se tornar um mago aprendiz de alto nível antes do final deste ano. Naquela época, ele seria capaz de romper a lâmina do Diabo Negro. O poder da forma das 9 espadas provou que a lâmina do Diabo Negro era uma técnica de combate com gás negro extremamente notável. Embora tenha sido obtido por Levi no mundo mortal, como uma técnica mística que combinava o cultivo do poder espiritual de um mago e o cultivo do corpo físico de um cavaleiro, seu potencial futuro não se limitava a isso. Levi estava ansioso pela apresentação da lâmina do Diabo Negro de nível 4. Até agora, todas as habilidades que poderiam ser desenvolvidas foram desenvolvidas por Levi.
Obrigado por assistir. Até a próxima. Solem irmãos. Solem irmãos.